E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Descanso encontrar, pela fé já contemplo além do horizonte o céu que Jesus foi pra mim preparar. Deus seja louvado. Hoje é dia 29 de abril de 2016. 29 de abril de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 10, somente o versículo 10. No meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Vamos ler mais uma vez. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, fala conosco pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos mostra o caminho, Senhor, que o Senhor quer que nós andemos. Ó Deus, conceda sabedoria a cada um de nós. Conceda a Tua misericórdia, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, tome em Tuas mãos cada vida que vai ouvir esta palavra. Que o Senhor venha abrir os seus ouvidos do Espírito, que o Senhor venha abrir os seus olhos do Espírito, para que possam compreender. Não permita que o maligno venha arrebatar a palavra dos seus corações, mas que o Senhor venha fazer prosperar esta palavra, porque não voltará para ti vazia. Ó Deus da glória, tome em Tuas mãos cada vida, Senhor, que vai ouvir esta palavra, e que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, por amor do Teu santo nome. Enquanto vão ouvir a Tua palavra, Senhor, estende a Tua mão para operar, para libertar o cativo, o aflito, o que está oprimido, aquele que está sobrecarregado e sobrecarregada. Ó Deus, aquele que está desempregado, desempregada, que muitas vezes não tem nem um saco de arroz em sua casa e que não tem nem o dinheiro para pagar o seu aluguel. Tome em Tuas mãos, meu Pai, e abençoa cada vida, abençoa este país também, por amor do Teu santo nome, e liberta este país da corrupção. Ó Deus, tome em Tuas mãos cada alma, Pai, na face desta terra. Tome em Tuas mãos todas estas almas que vão ouvir a Tua palavra e que oram comigo neste momento. Ó Deus de Israel, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus me deu essa palavra agora há pouco. Nem sei eu o que vou dizer, mas que seja feita a vontade do Pai e que seja pelo Espírito da graça de Deus, para que Deus venha nos dar entendimento sobre esta palavra. Eu tenho também uma tradução NVI, Nova Versão Internacional, que diz aqui também, Eclesiastes 10, versículo 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se o machado que o trabalhador corta as árvores, se o machado não estiver bem afiado,
o trabalhador vai ter que impor mais forças. O lenhador, por exemplo, antigamente o lenhador tinha que cortar a árvore para poder fazer a sua fogueira, acender o seu fogo, para fazer a sua comida. Então ele tinha que apanhar lenha, tinha que deixar a lenha secar. E a lenha seca, ela fica mais dura. Então na hora de cortar a lenha, o lenhador tinha que ter um machado bem afiado para poder cortar a lenha e separar na medida certa para colocar no seu fogão a lenha, para que venha acender o seu fogo, para que venha cozinhar o seu alimento e dali ser sustentado pela comida que foi feita no fogão a lenha. Então era dessa forma, e ainda existe nos sítios, no interior, muitos lugares que tem o fogão a lenha, em que se apanha a lenha e corta ela pelo machado em partes menores para colocar no fogo, para fazer o seu café da manhã, para fazer a sua comida. Salomão está dizendo que se o machado estiver afiado, a madeira vai ser cortada rápida, mas se ele não estiver bem afiado, se estiver embotado, se estiver cego, como diz aqui na versão NVI, se o machado está cego, é igual uma faca cega. A esposa vai cortar a carne, vai cortar o frango, desossar o frango, cortar a carne, o bife, e com a faca cega vai passar nervo. A pessoa vai se irritar em cortar a carne, o frango, ou qualquer outra coisa que for usar na cozinha. Assim também é o machado quando ele estiver cego. Não tem como você cortar certo as lenhas, mas você vai passar mais nervo ainda. Então Deus fala por esta palavra: se você está preparado no mundo espiritual, você não vai precisar impor muita força. Os discípulos tentaram expulsar um demônio, lutaram contra esse demônio, mas não conseguiram repreender esse demônio. Aí o homem levou até Jesus, o seu filho. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam expulsar esse demônio. Eles não puderam fazer nada pelo meu filho. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Até quando estarei eu convosco? Trazei-mo aqui. E trouxeram ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus expulsou aqueles demônios que estavam neste jovem. E os discípulos chegaram à parte e interrogaram o Senhor Jesus. E disseram: mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não podemos libertar este jovem destes demônios? Jesus disse a eles: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Eles não estavam afiados. O seu machado não estava afiado. Estavam com o corte cego. Ainda que eles impusessem tantas forças, ainda que eles fizessem tantas coisas ali, passassem horas, talvez não conseguiriam expulsar esse demônio, porque as suas vidas espirituais ainda não estavam preparadas. Eles não estavam preparados para expulsar demônios mais fortes, o qual o Senhor Jesus o expulsou. Talvez a sua vida espiritual está sendo dessa forma. Você não tem força espiritual. Você não tem mais aquela força que você tinha. Você deixou a sua vida espiritual endurecer, esfriar. Então tem que usar mais força no machado para poder cortar a madeira. Tem que usar mais força, impor mais força. Por isso que a sua vida espiritual está fraca. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Lembra quando você tinha prazer de louvar a Deus? A sua vida espiritual era afiada. E hoje sua vida espiritual está cega. O corte foi cegado. O corte deu lugar à cegueira.
Aquela pessoa fervorosa que você era em espírito, hoje está fraca, hoje está fraco, está com o corte cego, afiado. Hoje você já não tem mais a visão espiritual. Hoje você já não sonha mais com as coisas espirituais. Hoje você não consegue mais ter a sua vida de oração na presença de Deus. Não consegue nem dobrar os teus joelhos, porque o corte se foi da sua vida, porque o Espírito de Deus se afastou de ti, porque a amargura entrou dentro do teu coração e cegou o corte do machado que Deus tinha preparado para você. Esta ferramenta que Deus havia te dado, este dom espiritual que Deus havia te dado, foi dado lugar à cegueira. E hoje você se encontra como um machado cego. Hoje você já não tem a visão espiritual. Hoje os teus olhos estão fechados, você não enxerga mais nada. A sua vida espiritual está caída. E Deus quer renovar a tua vida. Deus quer que você volte às práticas das primeiras obras. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Levanta-te, põe-te de pé e desce à casa do oleiro, e lá você saberá as palavras de Deus. Ele falará contigo na casa dele, na igreja. Os discípulos tinham que impor mais forças, porque eles não estavam preparados para expulsar aqueles demônios. Se nós deixarmos a nossa vida espiritual, se deixarmos de orar, se deixarmos de jejuar, de buscar a Deus, de congregar, de ler e meditar nas Escrituras, nos tornaremos como um machado sem corte. A árvore você corta ela com um machado bem afiado. Só que se ele tiver sem corte, vai ter que impor mais força. Será que na sua vida não está assim? Você tem que impor mais forças? Você vê a luta que você passa dentro da tua casa? Você está lutando com a força do teu braço. Você não está usando as armas espirituais para vencer esta luta dentro do seu lar. Porque você está usando a força do teu braço. E você se cansou. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Para destruir fortalezas. Não está na hora de você afiar o teu corte? O corte do teu machado? Não está na hora de você buscar a presença de Deus para se encher do Espírito Santo e ter a autoridade de Deus sobre os espíritos malignos? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, meu irmão e minha irmã. É contra os principados e potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Você não tem que lutar contra a sua família. Você não tem que lutar contra o seu esposo, contra os seus filhos, contra os seus vizinhos, não. É contra os espíritos malignos. Eles só saem quando temos uma vida de oração, quando temos a autoridade dos céus, quando temos uma vida pautada na palavra de Deus, andando em santidade. Assim estaremos com o machado afiado e não precisará usar tanta força inútil. É inútil. É bater na mesma tecla e nada resolve. Você tem lutado, mas não sai do lugar. É como se você andasse ao contrário numa escada rolante, uma escada rolante de um shopping, e você subisse e ela descesse, e você está empregando a sua força em coisa inútil. Você está gastando a sua força em coisa inútil, que não está surtindo efeito na tua vida, porque o seu machado, a sua vida espiritual está sem corte, está desafiada, está totalmente cega a tua vida espiritual. Você perdeu a visão espiritual, você perdeu a comunhão com Deus, por isso você não consegue vencer as coisas mínimas, por isso você não consegue vencer esses levantes que está surgindo na tua vida. Moisés, mesmo com as mãos pesadas, Deus falou para Moisés subir no monte. E Moisés, com as suas mãos pesadas, de um lado esquerdo, do lado direito, estavam Arão e Hur sustentando os seus braços. E Moisés assentado sobre uma pedra. E Josué lutando contra os amalequitas lá embaixo. E Moisés, com as suas mãos levantadas, mesmo pesadas as suas mãos, elas eram sustentadas por Arão e Hur.
sustentaram os braços de Moisés. Talvez você precise de alguém que te ajuda em oração e você não se submete a uma pessoa que esteja mais forte para te ajudar, nem na tua igreja, nem uma pessoa conhecida na sua casa. Você não pede para ela te ajudar e a sua vida espiritual está cada vez mais cega. Você já não tem mais a visão, você já não tem mais a visão espiritual. Precisa afiar este machado, precisa voltar na presença de Deus, se humilhar diante do Senhor, precisa se encher do Espírito Santo de Deus, para que você possa estar novamente afiado e afiada na presença do Senhor. Porque Deus quer usar esse machado para cortar o pecado, para pregar o Evangelho. Deus quer te usar como um vaso de honra, para que Ele possa usar a tua vida para salvar as almas que estão indo para o matadouro. Ele quer te usar na sua obra, como um vaso de uso na sua presença. Porque a palavra de Deus que diz que muitos, em uma casa tem muitos vasos, tem vaso de madeira, tem vaso de barro, tem vaso de ouro, tem vaso de prata. E Deus quer usar o seu vaso de barro, mas passado pela fornalha, para que Ele possa usar na sua obra e levar a salvação pelo poder da sua palavra àquele que está perdido. Lembra que você antes visitava, você orava, você tinha prazer nas coisas de Deus, você era fervoroso de espírito, só se preocupava com as coisas de Deus, em agradar a Deus, estava na casa do Senhor. Mas as coisas deste mundo, os cuidados desta vida sufocou a palavra de Deus na sua vida. E você se afastou de Deus, e hoje a sua vida está como um machado sem corte, como um machado desafiado, cega e cego na presença de Deus. Você vê como é que está a sua vida hoje? Você parou na beira do caminho, parou na metade do caminho, você corria bem, mas o inimigo te colocou parado na beira do caminho, cegou a tua mente, tirou o corte que você tinha na sua vida, tirou o brilho que você tinha do Senhor Jesus, e hoje você se encontra nessa vida vazia. Mas enquanto a vida há esperança, se Deus está te corrigindo por esta palavra, é que Ele quer que você volte ao primeiro amor, é que Ele quer que você volte para a sua presença. Deus quer que você volte à casa dEle, à casa do Pai, que você deixe de comer bolotas de porco, mas venha se alimentar da palavra de Deus, venha se enriquecer da palavra de Deus, venha enriquecer a sua vida espiritual, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Deus te fez rico na fé, ricos na fé, na vida espiritual. E um machado sem corte nada pode fazer. Uma lâmpada embaixo da mesa não pode fazer nada. E Deus não te chamou para ficar embaixo da mesa, mas para ficar em cima da mesa, para que as pessoas vejam o teu brilho e sejam iluminados pelo poder do Senhor Jesus. Deus te chamou para ser a luz, para brilhar na terra, e não para ficar escondido e escondido embaixo da mesa, mas para brilhar nesta terra. Ele quer afiar o seu machado, Ele quer afiar a sua vida espiritual, Ele quer te colocar de pé novamente, como Ele colocou Ezequiel diante de um vale de ossos secos, e Ele mandou que Ezequiel profetizasse a sua palavra. Deus quer que você profetize a sua palavra, mas que primeiro você se acerta com Deus, a sua vida espiritual, que você venha afiar a sua vida espiritual na presença de Deus, com oração e com busca incessante. Porque Ele quer te levar ao vale de ossos secos, para que você possa pregar a palavra do reino de Deus, para a salvação de muitas almas. E a sua vida está como este machado cego, tem que impor mais forças, mas mesmo com tanta força, nada muda na tua casa.
porque você está usando a força humana. Mas se você estiver a força de Deus, você não vai precisar impor tanta força, porque Deus é que caminha contigo, é Deus que guia, como ele guiou Ezequiel, como ele arrebatou Ezequiel ao vale de ossos secos. Ezequiel só abriu a boca e a palavra de Deus deu vida àqueles ossos sequíssimos. Assim Deus quer fazer na tua vida. Põe-te de pé, desce à casa do oleiro e lá saberás as palavras de Deus. Lá saberá as palavras de Deus. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Você tem lutado com a tua força na tua casa e você não tem vencido, porque a luta que você tem que vencer é a luta espiritual. É contra os demônios que você está lutando, não é contra teu marido, não é contra os teus filhos, não é contra o teu vizinho, é contra principados e potestades, e você só vai vencer com as armas da nossa milícia, que não são carnais. É jejum, é oração, é estar na presença de Deus, é ler a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por ela viverá o homem. E a sua vida está assim. Você começou bem, e agora você está parado e parada na beira do caminho. Se tornou um machado sem corte. É como uma faca desafiada. É como uma faca que já não corta mais a carne, nem muito menos a cebola. A faca está cega, o machado está cego, a sua vida espiritual está cega, e você não tem forças e tem lutado contra carne e sangue. Por isso a sua casa está um pé de guerra, porque você não tem a sabedoria de Deus para vencer esses demônios. Você não tem a sabedoria de Deus, mas Ele quer dar a sua sabedoria a você. Mas primeiro você tem que se voltar para Deus. Primeiro você tem que se voltar para o Senhor Jesus. Entregar a sua vida a Ele. Aí você vai vencer estas batalhas. Aí você vai ter o corte afiado, onde vai encostar num barbante e vai cortar com a força do machado, com a força do Espírito de Deus em sua vida. Você vai abrir a sua boca e Ele te encherá. Ele encherá a tua boca. As palavras sairão da tua boca como maçãs de ouro em bandejas de prata, e sairá da tua boca como um bom perfume de Cristo, e perfumará o ambiente que você hoje vive em pé de guerra, mas o perfume de Cristo encherá a tua casa. A doce presença do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus sairá dos teus lábios, representando o bom perfume de Cristo, e você vai vencer o mal com o bem. Sem lenha o fogo se apaga, mas com a virtude de Deus saindo dos teus lábios, o mal vai sair da tua casa, e Deus será glorificado. Foi para isso que Deus te chamou, meu irmão e minha irmã. Deus te chamou para te encher, para encher você da sua presença, para te encher do seu Santo Espírito, e não para ficar parado na beira do caminho, não para ficar parado, mas para ser cheios do Espírito da graça de Deus. Você tem que afiar a tua vida espiritual. Você não pode ficar parado e parada na beira do caminho. Volte-se para Deus hoje. E Deus vai endireitar os teus caminhos tortuosos. Deus vai endireitar a tua vereda. Você não tem força para isso, mas Deus é a tua força. Deus te dará a força necessária para você voltar para o seu rebanho. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, nós oramos nesta hora, Senhor, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua intervenção sobre estas vidas, Pai. Estas almas que se tornaram como um machado sem corte. Oh Deus da glória e santo, tome em tuas mãos estas almas, Pai, e traga de volta para a sombra das tuas asas. Ó Deus da glória e poderoso, tu és a nossa sombra, Pai, a nossa direita. Ó Deus, o Senhor não dorme, não tosqueneja. Então tome em tuas mãos todas estas almas, faz forte o cansado, ó Deus da glória. Ó Deus, reaviva de novo estas vidas que pararam na beira do caminho.
Torna a dar a alegria da salvação, ó Deus da glória. Traga estas pessoas ao primeiro amor. Traga estes que estão pela primeira vez ouvindo a tua palavra. Converta estas almas a Cristo Jesus, meu Deus, por amor do teu santo nome. Ó Deus da glória e santo, toma em tuas mãos todas estas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.